Alô, planeta Terra. Alô, Brasil. Jogando conversa dentro, 20 horas nessa quinta-feira, 13 de fevereiro. E hoje a gente tem outra novidade, porque a partir do início do ano eu resolvi dar umas mexidas aqui, né, e trazer coisa nova, né, para não ficar a mesma coisa. E eu resolvi esse mês, cada quinta-feira, trazer um convidado. Mas um convidado que tivesse uma conexão comigo, gente que troca comigo, que tem importância na minha vida. E para ter papo bacana, né? Para ter papo relevante, como eu gosto de falar. Então, na semana passada teve a Gabi, né? Por razões óbvias, né? Trabalhamos juntos muitos anos, enfim, né? Estamos dividindo a vida aí, a vida relevante. Hoje tem um queridíssimo amigo meu. Eu não vou botar ele ainda não. Eu vou falar dele antes dele entrar. Ricardo Mendes, né, que eu chamo de Rick, meu amigo, meu brother. Esse ano está fazendo 30 anos que a gente se conhece. Nós nos conhecemos em 1995, quando eu estava entrando no novo casamento, e a minha companheira de então era muito amiga da companheira dele, a querida Pilar. E quando eu conheci o Ricardo, ele era um uh, perdi a palavra aqui, ele era um, eita, e cabeça de velho. Ele trabalhava com propaganda, ele, um publicitário super bem sucedido. Eu me lembro dele morando num apartamento belíssimo ali na Joatinga, depois morando numa casa maravilhosa no Alto da Boa Vista. Depois reencontrei o Ricardo como ator, vi algumas peças dele, um excelente ator. Não estou puxando o saco dele não, porque eu não faço isso. Ele sabe que é verdade. Um excelente ator, eu vi algumas peças. E depois o Ricardo reaparece fotógrafo. Um excelente fotógrafo. Eu fui fotógrafo na minha juventude, naquela época de preto e branco. Eu estou longe de ter tido a qualidade que o Ricardo tem e teve, mas eu convivi com muitos bons fotógrafos da minha geração, da minha época, e eu sei avaliar a fotografia. E ele fez Santiago de Compostela, fez Irlanda, né, fez uns books maravilhosos, super fotógrafo. Podia ter ficado nessa, né? Muito bem, mas não ficou. Depois eu fui reencontrar o Ricardo, terapeuta, constelador, um excelente constelador, um excelente professor. E a gente sempre trocou muita figurinha, né? Eu acho que nós somos mutuamente relevantes um para o outro na nossa caminhada. O Ricardo tem uma coisa que para mim é muito inspiradora. Ele faz muito bem o que ele faz. E ele vai na fonte, né? Assim, depois do Constelador, né, eu reencontrei o Ricardo xamânico, né? A gente vai falar de tudo isso, né? E vamos fazer um encontro de saberes, né? Ricardo, se você está por aí, pede para eu te colocar aqui, porque eu não sei fazer isso aqui. Você já pediu, já passou você aqui pedindo para entrar? Vê se você descobre aí como é que faz para entrar, para eu poder te colocar aqui, aí você falar de você e a gente falar, né? Falar de constelação, falar de resgate de alma, falar de um monte de coisa, falar da vida, né? Só que eu não sei como te inserir aqui. Mas, enfim, foi muito importante para mim essa minha conexão com o Ricardo Constelador, porque tanto o... você já solicitou, mas sumiu daqui. Eu não sei como achar de novo a tua solicitação. Peraí. Não. Do teu nome? Entrou, mas eu acho que não funcionou. Ah, Funcionou! acertou? Ê, que beleza! Olha nós aqui outra vez. Olha só, que incrível. Então, falei de você pra caramba aqui
E eu queria só fechar essa minha fala dizendo a importância que teve essa nossa conexão, porque é, tanto constelação como alinhamento energético, como resgate de alma, orbitam as nossas histórias de formas diferentes. O resgate de alma e a constelação foram fundamentais na construção do meu alinhamento energético, que é o meu foco, assim como o teu foco é constelação e resgate de alma. E, e para mim, constelação, resgate de alma e alinhamento são muito, muito primo-irmãos. Mas, enfim, depois a gente pode falar disso depois. Eu queria que você se apresentasse, né? Vem muita gente que é da minha bolha, vem muita gente da sua bolha. Isso vai virar depois um vídeo no meu canal de vídeos no YouTube e vai virar um podcast no meu canal de podcast no Spotify. Então, eu queria que você se apresentasse, que você falasse, enfim, contasse, porque você, assim como eu, nós somos meio contadores de história, né? E graças a Deus a gente tem uma boa biografia, assim como eu, você é multitarefa também, né? As nossas vidas estão longe de ter sido vidas norteadas por um único viés, graças a Deus, né? A gente teve uma vida muito variada. Então fala um pouquinho para a gente, conta um pouquinho da tua história, do que você quiser falar. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite aí. Estou me sentindo aí na sala da sua casa aí, batendo um papo, né? A olhando ideia para era essa. olhando para a onça. É, Cara, eu não sei se eu consigo falar melhor do que você falou. Acho que você falou tão bem que é melhor ficar quieto, porque se eu for falar, eu vou diminuir, entendeu? Você fez um apanhado de várias vidas que eu já vivi nessa vida, né? E eu, eu realmente, uma das coisas que me levou a viver tantas vidas foi uma inquietação interna muito grande, né? Eu tenho um poema que eu fiz aos 18 anos que era olhando assim, eu estava olhando para o mar assim e perguntando o que eu vim fazer aqui nesse negócio, né? Uhum. Eu terminava assim, eu quero descobrir uma razão para mim que seja minha, só minha. Quem quiser que arranje outra. Hum, Essa terminava o que poema bacana, assim. Então, que bacana. é, então é, essa inquietação, num bom sentido, né? No sentido de que quando eu sentia que um caminho já não estava fazendo meu coração bater, já não estava mais me dando vontade de acordar e ir em direção àquilo, aquele assunto, aquele lugar, eu agradecia e ia Cantar um parar. pouquinho. E parava, né? Às vezes não ia cantar imediatamente porque eu não sabia onde eu ia cantar, mas ali eu já não queria cantar mais, né? Isso que acontecia. Então, é, aconteceu algumas vezes, os meus amigos mais antigos de colégio, de faculdade, quando eu encontrava, eles me perguntavam assim: e agora, o que você está fazendo? Né? Me viram trocar tantas vezes que imaginavam que a cada semana eu estava fazendo uma coisa, um bico diferente, alguma coisa diferente. E é o tal negócio. Sustentar tanta mudança assim não é fácil, porque enquanto você está em movimento, você não chegou em lugar nenhum. E muitos amigos, muitas pessoas que estavam vivendo em paralelo tinham chegado, estavam consolidando, ou consolidados já em algum lugar, e eu segui em movimento, né? Até que em 2005 eu comecei a fazer duas formações que foram muito importantes para mim, né? Eu já trabalhava como terapeuta energético, vamos dizer assim, trabalhando com Reiki, com a mesa Lira também. Uhum. Nossa, uma experiência das mais fantásticas que eu passei foi com a mesa Lira. Tá aqui, ó, tem outra aqui, já comprei outra aqui. Quando E que quiser, beleza, tá convidado. beleza. Mas então a arte terapia começou, acho que foi um primo que me falou, até começou uma formação em arte terapia com a Lígia Diniz. E eu pensei, cara, arte terapia, fui lá ver o que era. E a arte terapia simplesmente abraçou os principais caminhos que eu tinha vivido antes, né, na arte,
A música eu sempre gostei, sou um tocador de violão, não sou músico, mas o teatro, que eu tinha feito já a formação de ator, a fotografia, que eu também já tinha caminhado, já tinha feito algumas coisas interessantes. E aí isso foi muito especial. Então, eu abracei a arte-terapia, ela me abraçou também, Jung, né? E a primeira formação de constelação aqui no Rio, do casal Spelter, né? O Peter e a Tsuyuko, eu entrei também, entrei até com um dos participantes, dos colegas, foi o Hernani Trota, que é um xará teu, o Hernani também, Sim, claro, do que haitiano. é um puta terapeuta haitiano, formador de terapeutas e tal. Enfim, e, e ter Jung e Bert Hellinger entrando assim na minha vida foi espetacular, né? O Jung eu conseguia compreender um pouco mais, que eu lia, relia, mas o Bert, quando eu ia para os primeiros workshops que eu ia dele, eu entendia assim uns 20% do que ele fazia, mas eu falava, cara, eu estou presenciando alguma coisa que é da grandeza de um Jung, como se eu estivesse diante de Jung aqui. Eu tinha essa sensação. Eu via o efeito daquilo em mim e nas pessoas, né? Então, mesmo sem compreender ainda o que ele fazia, eu acho que uma boa parte das pessoas não compreendia também totalmente, porque a, a abordagem fenomenológica é muito diferente daquilo que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a se proteger no conhecimento, a se proteger no que se chama de ciência, e o método fenomenológico é observar o fenômeno e dançar com o fenômeno. Então, é um troço completamente diferente. Na minha própria formação de constelação, eu pergunto, o Peter, ele é alemão, né? Sou brasileiro, mas ele é alemão, e ele sabia falar duas palavras, que era depende e tem que ver, né? Ele respondia as perguntas. Ele perguntava, a Tsuyuko traduzia, e ele falava depende, né? Então, depois de ouvir alguns depende, né? E uns tem que ver, né? Eu guardei a caneta e o bloco e fiquei só, não anotei nada mais no curso, para ver que história é essa, que eu não tenho onde me segurar. Eu perguntava, vem cá, mas então quando acontece isso, quer dizer isso? Depende, né? E quando acontece aquilo, é assim, tem que ver, né? Então eu falei, tá bom, me entrego, me rendo, né? E é isso. Esse caminho mudou a minha vida completamente, me deu as explicações sobre o que eu queria saber, que sempre busquei em terapia, que eu nunca encontrei em terapia nenhuma, né? Não que os terapeutas fossem ruins de maneira nenhuma, mas é, as abordagens têm uma forma de conduzir o processo terapêutico, algumas abordagens, que se a gente for esperar, passa a vida inteira e até tentando buscar e às vezes não consegue, né? Então, Tem uma fase muito que você grato. entra na psicologia também, né? O que acontece? Eu vi acho que era a Silvia Rocha, que era psicóloga, estava fazendo. A gente fez uma parte de uma pós em Jung, e quando eu estava já com quase um ano da pós em Jung, eu falei: não, eu tô muito arrogante, né? Eu não sou nem graduado em psicologia, estou fazendo uma pós em Jung. Porra, não vou nem poder fazer estágio nem nada. Eu falei: não, tranquei a pós, falei: eu preciso fazer uma graduação em psicologia. E eu via que a Silvia estava conseguindo entrar em empresas, porque era psicóloga, e levando o trabalho de várias naturezas que ela já fazia. E eu falei, isso seria uma coisa legal, entrar nas empresas também, poder ter, ou no nível institucional, mas para isso eu preciso ser diplomado em psicologia. Então eu entrei na faculdade e no terceiro período eu falei, não, não dá. A minha prática já é muito diferente daquilo que é oferecido aqui, recomendado aqui. Então, eu não tenho como me adaptar mais. Fiquei triste, né, naquele momento, por um lado, mas segui meu coração mais uma vez. E foi muito interessante, porque uns 4, 5 anos depois, eu fui procurado, convidado pela revista Psicologia, que estava fazendo um especial sobre constelação para escrever um artigo de 5 ou 6 páginas que eu escrevi. Falei, gente, que coisa incrível, né?
Revista de Psicologia, procurando aqui um sujeito fora do esquema para falar sobre esse assunto. Então, ali eu fiquei em paz e está tudo certo. Só que não para por aí. Bom, eu vou dar uma caguetada aqui, porque além daquelas multifacetas que você tem, você passou batido por ela agora, mas eu queria que você passou batido meio quase desqualificando, mas o Rick também é um super compositor, canta pra caramba, podia viver disso e vai aparecer, porque ele vai mostrar para alguém aquilo que ele gravou, né? E não, tá. Só soltei essa aqui. Mas a história continua, porque ainda tem depois a Sandra Ingerman, tem aquela do Caminho Quádruplo, que eu sempre esqueço o nome dela. Como é que entra o xamanismo aí nessa história? Não, o xamanismo entrou antes de tudo, né? Entrou em 95. Ah, claro, esquecemos Foster Perry. do Foster Perry. Exatamente. Claro. O xamanismo está fazendo esse ano, na minha vida, 30 anos. Quando eu te conheci, você estava exatamente com Foster. Exatamente. Um dia na praia, alguém falou assim: hoje à tarde tem um encontro aí com um xamã, não sabia nem o que era isso. Vamos lá, aquela coisa de amigos, vamos. Tá bom, a gente foi almoçar e fomos à tarde era um prédio ali em Ipanema, e a gente chegou lá e tinha um bocado de gente, era um salão muito grande, devia ter umas 80 pessoas, talvez. Fizeram uma roda e os organizadores falaram: daqui a pouco ele vai entrar aqui e tal, não sei o quê, todo mundo em pé. Começa um tambor, um canto, e entra o Foster com aquele cabelão, olhando e tal. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? Me tocou muito. E ele parou em frente a alguém e começou a falar alguma coisa para a pessoa. E eu falei: caramba, eu quero que esse cara venha aqui, né? Eu fui o segundo ou terceiro, que ele parou, falou umas coisas. Eu estava do lado da Vera, minha amiga, e eu fiquei tão impactado que quando ele saiu e seguiu, ela perguntou: e aí? Eu falei: não me lembro de mais nada. Você se lembra? Porque eu não consegui nem gravar o que ele falou. Fiquei. Aí eu pensei assim: puxa, eu queria muito que ele voltasse. Então ele foi, andou um monte de gente. Daqui a pouco o cara volta para minha frente e fala mais umas coisas do meu pai, não sei o que e tal. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. E logo em seguida, no fim de semana, tinha um retiro de 4 dias ou 5 dias lá em Airuoca, em Minas. E aí eu fui para lá, não tinha jeito, né? E foi uma experiência muito especial. Eu fiquei com ele 9 anos, acompanhando os trabalhos que ele dava aqui no Rio de Janeiro. Aprendi muito e o que eu gostava mais era de ajudar nos processos. Não ia nem para ser trabalhado, não fazia nem questão. Mas só acompanhar aquilo me fazia um sentido danado. De repente, outra pessoa que foi marcante, logo em seguida, foi através da Kelly, a Kelly Van Hout, você conheceu? Sim, claro. Então, a Kelly, uma querida canadense, era enfermeira e foi adotada pelos Ojibwe, né? uma tribo lá da comunidade Anishinaabe, lá do Canadá, branca, cabelo branco. E a Kelly foi trazida aqui conheceu a Tamis Bárbara lá em Manaus, um congresso, alguma coisa, sei lá, um encontro xamânico, e começou a vir através da Tamis, e foi uma sintonia imensa com a Kelly. Aprendi muito com ela, e ela trabalhava muito com essa história do Caminho Quádruplo, esse livro da Angela Zarian. E a partir desse livro, eu quando comecei a ler, eu fiquei doido com esse livro. Imediatamente eu descobri, fiz contato, e a Angela estava dando... A Angeles também era de orientação Ojibwe? Não, a Angela era do País Basco, nascida no País Basco, mas morava em São Francisco. Era uma senhorinha pequenininha, antropóloga. Mas esse conhecimento xamânico do livro é de que origem étnica? Ela é antropóloga e pesquisou vários povos tá legal. em volta do mundo. Então, ela... como foi mais ou menos o Michael Harner? Sim, ela não chegou ao ponto de fazer uma fundação como ele, mas
ela sintetizou no trabalho dela, ela encontrou 4 arquétipos que eram comuns em todas essas Tradições. tradições ou comunidades, né? E ela chamou de caminho quádruplo. Então, assim que eu descobri, que eu recebi esse livro, que eu descobri, ela estava para dar uma vivência do caminho quádruplo no deserto do Arizona, e eu fui para lá. Fui para lá, foi incrível, uma pessoa incrível, uma mulher assim, impressionante. E, e eu voltei no caminho, e no ano seguinte eu resolvi voltar para aí fazer uma busca da visão no deserto. Eram 9 dias de busca da visão no deserto, eu nunca tinha feito, né? Peguei uma, peguei uma barraca de camping emprestada com o Esteban Moreno, querido, que passou para o outro lado do Rio agora recentemente. Me ensinou como é que montava, eu preparei todo para ir. 2 dias antes, tudo comprado, tudo certo para ir, me liga, me manda uma mensagem, ou me liga, sei lá, a secretária dela, dizendo que estava gripe suína nos Estados Unidos e todo mundo estava cancelando. Então, que não ia mais ter. Mas que para minimizar o prejuízo, a frustração, que ela ia bater um papo de meia hora comigo no telefone. Então, eu não sabia nem o que falar, né? Eu ficava meio meia hora, eu e Angela Zero no telefone, assim. Enfim, uma querida e tal, foi muito bacana. Li a obra dela e tal. E no ano seguinte ela morreu. E caramba, fiquei assim meio. Órfão. Meio Órfão órfão. Aí xamânico. que aconteceu? Meu amigo Hernani Fornari, que publicava pela mesma editora da Sandra Ingerman, um dia me dá de presente o livro chamado O Resgate da Alma, publicado pela editora lá do Gasparetto, Gasparetto. né? Vida e É, Consciência, né? Alguma coisa assim. isso mesmo. E aí eu falei, deixa eu dar uma olhada nesse negócio. Quando eu comecei a ler Resgate da Alma, eu lia 2 páginas e eu tinha que parar, não conseguia seguir. Aí, no dia seguinte, eu lia mais 2 páginas, me dava uma falta de ar. Falei, não, preciso conhecer essa mulher. Também entrei em contato, fiz lá uns testes, umas provas lá que ela pediu, um questionário, não sei o quê e tal. E ela estava dando um curso de resgate da alma lá no Oregon. E eu me inscrevi para esse curso, né? E aí, como eu sou contador de história igual você, eu vou contar um detalhe da história também. Bom, Claro, claro. eu estava vivendo uma época, começando a viver como terapeuta, então estava um momento assim apertado de dinheiro, e lá tudo dólar, a passagem, hospedagem, o dinheiro dela, né? Tudo isso, né? E falei, bom, eu nem contava para minha mulher na época, eu escondia o que estava acontecendo. Um dia, faltavam umas 2 semanas ainda para ir, eu só tinha pedido para pagar em dólar lá na hora, e eu me envolvi num acidente de trânsito, né, com um motoqueiro, e o motoqueiro voou e caiu no chão. Olha, Eu estava parado no engarrafamento e fui mudar de pista, e o cara veio, eu não vi, o cara veio, bateu em mim e caiu no chão. Quando eu vi ele voando e caindo no chão, eu falei assim, se ele sobreviveu, eu pago tudo, tudo, tudo. Eu só falava assim para o universo, eu pago tudo, eu me responsabilizo, não quero saber quem foi culpado e tal. E aí saí do carro, o cara estava bem, teve alguns problemas na moto, e eu falei, olha, cara, eu pago tudo, fica tranquilo e tal, tá bom. Aí o cara trabalhava numa revenda Yamaha, e nós marcamos no dia seguinte, sei lá, para eu ir até lá, para ver, ele ia fazer um orçamento e eu ia pagar tudo. Então, fui até lá no dia seguinte, conversei com o cara, tive uma conversa boa, ele admitiu que ele tinha responsabilidade, que ele estava botando um pega, enfim, mas eu falei, cara, tá bom, eu só queria saber isso, mas eu vou pagar tudo. Aí, estou voltando para casa, né, pensando, caramba, já estou duro, já não estou contando para a mulher o que eu estou pagando, e ainda tem que pagar mais esse valor, que era mais ou menos o. Eu falei, caramba, bom, chego em casa, abro o e-mail,
tem um e-mail da Sandra Ingerman dizendo assim: Ricardo, eu ofereço algumas bolsas, algumas sponsorships aqui, e eu queria saber se você quer a bolsa de tantos dólares. E era exatamente o valor que eu ia pagar para o cara, exatamente o mesmo valor que eu ia pagar para o cara pelo conserto da moto. Então eu falei para ela: aceito, com certeza, depois eu te conto. Aí depois eu contei para ela a história. Então, esse contato com ela foi muito marcante, porque a Sandra é uma capricorniana, e uma capricorniana que não para de trabalhar, que não, ela dedica a vida dela há mais de 40 anos ao xamanismo, que ela encontrou na faculdade por acaso, foi fazer uma matéria com o Michael Harner, porque valia 2 créditos, que ela precisava, era fácil, era rápido, e virou assistente dele, enfim, se tornou essa pessoa conhecida no mundo inteiro. Então, de 2011 ou 12, foi a primeira vez que eu tive com ela, eu estou sempre com ela, até na última formação, no último teacher training com ela, eu fui assistente dela. Então, porra, você não sabe o que é a sensação de estar num salão, eu e Sandra Lima tocando tambor para o pessoal fazer jornada. É como se falasse assim, pô, entrei em campo, Jogar né, com o Pelé. jogando com o Pelé ali, né? Fazendo tabelinha com o Pelé, mas, porra, que é isso? Eu posso morrer hoje, está tudo certo. Que bacana. Então, vou estar com ela agora, daqui a 3 semanas, lá nos Estados Unidos, mais uma vez. Já tive umas 12 vezes lá com ela. É uma pessoa, é uma inspiração, uma pessoa assim que levou às últimas consequências espalhar o xamanismo pelo mundo, e sendo uma judia de Nova York. Espalhar o que isso no mundo do xamanismo até enfim, tem uma turbulência, que é a coisa do neo-xamanismo, né? Então eu acho muito, eu como aquariano, eu amo tudo que é neo, né? Mas, Na verdade, Hernani, a gente tem no mundo, em qualquer lugar que a gente se meta, tem o ego, tem as comparações, né? E eu vi isso dentro do xamanismo também algumas vezes, de chegar num lugar e a pessoa perguntar: mas você aprendeu de que tradição? Né? Porque é isso, se você é um neo, se você é um xamã urbano, não é diferente. Não, eu aprendi claro, lá com os índios, com não sei quem e tal. E aí eu passei, quando me perguntavam, quando me perguntam, eventualmente se me perguntam, eu digo: não, a tradição que eu aprendi é a tradição mais antiga de todas. Aí a pessoa já fica meio derrubada, né? Fala: mas olha, que tradição é essa? É a tradição humana. Essa é a tradição mais antiga de todas, né? Antes de ser claro, com uma certeza. coisa ou outra, essa necessidade de fazer um acordo com o mistério, ela está dentro da gente, mesmo hoje, onde tanta coisa já está esclarecida, né? A gente segue com essa necessidade. Então, E tem uma coisa, né, Henrique, assim, que eu já percebia nos meus tempos que eu tinha uma interação maior com o mundo hinduísta, eu dei aula de yoga e tudo, e eu vi muito nariz torcido para mim, porque eu não seguia alguma coisa seguível. E eu percebi, isso foi muito legal, até escrevi vários textos sobre isso, enfim, a importância da ortodoxia e da heterodoxia. Tem os caras que seguem, e são importantíssimos. As pessoas que se encontram, que conseguem caber num caminho só, e eu tenho amigos que vivem no mesmo caminho há 50 anos, eu acho isso admirável, né? Não é para mim, mas eu acho muito admirável. Pessoas que encontraram a sua história num caminho e que são os guardiões, né? É muito importante para manter a tradição viva. E tem os heterodoxos, que são os que integram, os que atualizam, os que fazem pontes, enfim, né? Que são importantes igual, porque sem um dos dois, o conhecimento se perdia. Então, um ortodoxo sem os heterodoxos, o conhecimento
cristalizaria e não aguentaria as mudanças do tempo. E o ortodoxo o heterodoxo sem o ortodoxo não tem nada que heterodoxizar, né? O chato é que nunca convivem muito bem essas duas, né? Então eu vi muito, e você deve ter visto, eu vi isso no mundo hindu e vi isso no mundo xamânico. Ortodoxo torcendo o nariz para heterodoxos. Eu fui chamado de mistureba, de samba do crioulo doido, de salada yoga, né? E o pessoal heterodoxo tem uma tendência a olhar o ortodoxo como se eles fossem necessariamente fundamentalistas, né? E não é uma coisa nem outra, são fios paralelos de uma mesma energia que precisa de um centro, né, de tradição para que isso se mantenha e um respiro para a tradição para que isso se mantenha. E eu acho que nós dois pertencemos a essa corrente dos heterodoxos enfim, tem duas coisas que eu queria que você falasse. Uma que eu não sei, porque a gente não se vê há muito tempo pessoalmente, e é perguntas que eu faria aqui na minha sala para você, porque eu tenho te acompanhado, e se você quiser... Como é que ficou, Rick? Ficou o Rick xamânico e o Rick constelador, vivendo essas duas personas em dois trabalhos diferentes, ou não? Se ou não, como é que é esse encontro do Hellinger com a Sandra Ingerman dentro de você no teu trabalho? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que a pessoa que estranhou você não seguir os ortodoxos não entende nada de astrologia, não sabe que um aquariano, Pois é. a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte: todo mundo faz assim? Que ótimo, então ele vai fazer diferente. Então, o aquariano não veio aqui para repetir nada, né? Pois é. Não tem essa possibilidade. O próprio Bert Hellinger, eu assisti aqui no Brasil, lá no interior de São Paulo, em Águas de Lindóia, ele um dia fez a constelação das constelações. Então, ele colocou representantes para a forma inicial, que ele começou a trabalhar, né? Que era meio escultura humana, botava os representantes, era uma coisa, ia perguntando para cada um, enfim, tinha uma forma. Depois botou o pessoal movimentos da alma, depois movimentos do espírito, que era o que ele estava trazendo, e deixou a turma lá para ver o que ia acontecer. E aí, haviam vários movimentos. Os representantes da fase inicial, alguns queriam puxar o pessoal que estava na frente para trás, né? E começou a haver muitos movimentos aqui, muita coisa interessante. Isso está gravado. E aí, ele entrou na constelação em um determinado momento. Depois dos 40 minutos, ele entrou na constelação e começou a andar e foi para um canto, assim, né? Na borda do círculo que a gente estava fazendo, levantou os braços assim para fora, tipo assim, estou pronto para me levarem aqui, de costas para tudo que estava acontecendo. Bom, a galera, a maior parte das mulheres, né, que faziam parte, que estavam na frente dele ali, começaram a chorar, e ele ali, até que veio um cara, representante, e começa a puxar ele para dentro. O cara segurava o braço dele, ele batia no braço do cara, e até que o cara desistiu. Veio um outro, segurou, aí começaram a brigar atrás e o Bert ali. Então, ali, eu olhei e falei assim, bom, eu leio assim, olha, eu já trouxe a minha contribuição, está aí, agora é com vocês. O que vocês fizerem é problema de vocês. Eu fiz a minha parte, eu não estou apegado a nada. Isso foi muito especial, no sentido de que, isso claro, muito especial. Tem um espaço para o que vem acontecendo, que é essa conversa com outros caminhos terapêuticos e tal. Então, tem esse espaço. Agora, ele construiu um espaço também, o ensinamento de ética, de postura terapêutica, né? E trouxe muito conhecimento. Então,
o diálogo com outras possibilidades, com outros caminhos, com outras medicinas, ele é possível e ele é bem-vindo, mas dentro de algumas coisas que são importantes, né? Então, no meu caso, o que aconteceu? Como eu te falei, o xamanismo começou 10 anos antes, mas eu ainda não trabalhava com xamanismo quando eu comecei com as constelações. Então, eu acho que eu não sou tão heterodoxo quanto você. Aliás, igual você, é difícil, né? Eu sou outro aquariano. Eu acho que eu estou no meio do caminho. Como um bom libriano, eu sou um pouquinho lá, um pouquinho cá. Eu começo assim, eu quero aprender exatamente o que essa pessoa está me ensinando. Então, eu Isso, quero... isso, só dando um parênteses, uma coisa que para mim foi muito inspirador, foi essa tua natureza de ir na fonte, né? Só na foto, você foi no Walter Firmo, né? No teatro, você foi na Cal. Quem é o pica da história, É. né? Isso é muito legal, isso é muito legal. Então, eu passei... quando fui desafiada da primeira turma de formação, eu falei assim, vai ser uma turma só para psicólogos ou para terapeutas já experientes. Por quê? Porque eu quero testar se o que eu estou oferecendo serve para essas pessoas. Porque se servir para essas pessoas, depois eu abro, não tem problema nenhum. Então, foi muito bacana, foi uma experiência muito, muito especial. Tinha gente muito qualificada, né? Você conhece a Ana Teresa Camasmi, foi uma das pessoas da Claro, turma ó, 1, queridíssimo. que já era mestre em filosofia, depois fez o doutorado em fenomenologia, e pessoas com muitos anos de carreira na área terapêutica. Eu ali, um iniciante, ensinando essas coisas. Então, funcionou. Então, isso foi me dando tranquilidade. Mais ou menos nessa época que eu comecei a dar formação, eu comecei a ir trabalhar com o xamanismo também, inserir o xamanismo como uma das ferramentas. Mas eu sempre tive muito cuidado, Hernani, de não misturar, porque você sabe mais do que ninguém o quanto a gente recebe projeções de todo lado, né? Gente que nos conhece nessa condição de ensinar, de ser o centro ali de um momento de aprendizagem, transformação, e acha que a gente merece estar preso na parede lá num retrato para ser venerado. Uhum. E como nós nos conhecemos, sabemos da nossa vida, tanta Uhum. besteira que a gente já fez, A e gente ainda, sabe quem a gente é. e ainda sabe, a gente conhece a nossa humanidade, né? Então, eu sempre tive muito cuidado, porque, principalmente quando a gente entra no xamanismo, esse espaço de projeção cresce muito, Cresce muito. porque a gente está falando de experiências ou de vivências que acontecem num lugar onde ninguém está vendo, né? É um lugar muito particular e que cabe muita coisa. Então, eu resisti muito tempo, mas um dia, eu estava fazendo uma constelação de um homem que já tinha vindo a muitas constelações minhas, mas ele quase não falava, ele vinha como representante, não falava nada. Um dia ele me ligou, falou, estou precisando fazer uma constelação. Marcamos, e chegou no momento da constelação dele, eu coloquei ele como representante, no final, era uma coisa com pai e mãe, muito forte e tal. E apesar do que eu pedia para ele, eu pedi para ele fazer uma reverência para o pai, já para finalizar e tal, ele fazia, mas não tinha emoção nenhuma. Ele fazia aquilo de um lugar que eu falei, caramba, não está acontecendo nada. Pedi para ele baixar a cabeça, depois baixar o tronco, depois se ajoelhar e nada. Pedi para ele deitar no chão com as mãos para cima, que é aquela reverência mais profunda, e nada. E aí, não sei se eu escutei, eu não sou muito auditivo, não, mas alguma coisa me disse o seguinte: pega o chocalho. Eu estava no meu consultório, eu tinha tudo ali, pega o chocalho e dá uma chacoalhada ali. Então eu fui, não discuto com voz. Peguei o chocalho, dei uma chacoalhada nas costas dele, ele de repente ele começou a tremer, 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 a gargalhar, gargalhar, se levantou numa alegria, gargalhando, sorrindo, me abraçou numa alegria e tal. Né?
E foi embora. Nunca mais eu vi. E aí, imediatamente, eu disse para o pessoal, olha, esse finalzinho aqui não é constelação, tá? Não, é outra coisa. Então, eu pude Foi a introduzir. primeira interface essa? Foi a primeira. É? Mas eu ainda Legal. fiz questão de dizer, ó, isso aqui não é constelação, esse final aqui. Aham. A partir daí, alguma coisa se soltou dentro de mim também. Então, eu acho que quando eu estou conduzindo uma constelação, eu estou conectado com outro lugar também. É Claro. como se eu estivesse num estado alterado de consciência, né? O primeiro workshop que eu dei de constelação e xamanismo foi na Argentina. Eu fui convidado para dar num dos lugares mais importantes da Argentina, que é o Colômbia, era o centro Colômbia, não sei, uma coisa assim. E um salão enorme, 70 pessoas se inscreveram, ninguém me conhecia. A Alejandra Pistória, que você conheceu, né, que foi tua aluna também, ela organizou, então foi muita gente, muita expectativa de constelação e xamanismo, tá lá. E, bom, terminou o primeiro dia, nós saímos, eu muito feliz e ela muito preocupada. Eu não estava entendendo. E, o que aconteceu foi o seguinte: as pessoas que já tinham gostado muito vieram falar comigo. Nossa, foi maravilhoso, estou esperando para amanhã como vai ser. E as pessoas que não tinham gostado nada tinham ido falar com ela. Porra, não vi xamanismo nenhum aqui. E tal, não sei o quê. Que E ela, ótimo. e ela ficou muito preocupada. Então, a gente foi jantar e foi uma conversa de maluco, porque eu feliz contando isso e ela triste, preocupada contando outra coisa. Bom, no segundo dia, então, a gente abriu falando sobre isso e eu fui mais explícito, é o que eu tinha preparado para ser mais explícito no segundo dia. E aí o pessoal todo depois agradeceu, foi muito bacana e tal. E o que acontece? Por ter mergulhado nessas duas medicinas, eu enxergo que essas medicinas elas têm muitas coisas em comum. Né? Em primeiro lugar, tem uma postura de honrar quem veio antes, não só em termos de humanidade, de ancestralidade, mas Pai Sol, né? Pai Céu, Mãe Mãe Terra, Terra, avô, avó, avô Céu, avô Céu, Pai Céu, Pai Céu, avô avó Lua, essas Lua, coisas avô todas. Isso. Sol, Né? O legal. povo em O pé, povo em povo pé, pedra. povo Então, trovão. assim, todo mundo tem um lugar, nós fazemos parte desse sistema, nós não somos, como sugere o Gênesis, que nós viemos aqui para dominar os peixes, os quatro patas e tudo isso, é uma bobagem, Nós né? Nós somos somos só parte, mais um. somos mais um, exatamente. Então, isso é uma coisa que tem em comum. Esse olhar sistêmico, né? A gente não está sozinho aqui. A gente está integrado com tudo isso e a gente precisa ter essa consciência e essa prática também, né? Isso é importante. Essa ética é muito parecida também. A gente também, tanto no xamanismo quanto na constelação, a gente está lidando com o intangível também, né? As informações que chegam numa constelação em grupo, também numa individual, de outra forma, mas numa constelação em grupo, são informações do nosso sistema que estão na nuvem. Se eu falar uma linguagem moderna, né, Claro. estão na nuvem. Na hora que o cliente autoriza a que a gente vá acessar, dá a senha, né, para a gente acessar a nuvem lá, onde estão hospedadas as informações dele, aquilo começa a chegar nas pessoas. Então, isso ninguém conseguiu explicar. O Bert gostava da explicação do Rupert Sheldrake, Campos Mortos e tal, mas era uma explicação, mas não quer dizer que seja isso, né? Claro. E no xamanismo, da mesma maneira. A gente aprende a fazer a jornada xamânica na linha que eu aprendi, que é a linha do tambor, não é a linha de planta, né, de poder. A gente aprende a fazer esse caminho até esse lugar, essa realidade paralela no mundo espiritual, para a gente buscar informações, pedir ajuda,
pedir orientação, né? Então, essa comunicação que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai criando uma intimidade cada vez maior com os espíritos aliados que estão lá prontos para nos ajudar, é uma coisa de uma natureza também que é inexplicável. Mas eu realmente eu não sou um homem de buscar explicação, eu sou um homem de buscar sentido naquilo. Se isso faz sentido para mim, eu me considero uma pessoa cética também, não sou daquele que qualquer coisa embarca, né? Mas se aquilo faz sentido para mim não faz diferença se é assim, se é assado, como é. Eu não vou atrás de explicação. Eu vou atrás da experiência. Então hoje, respondendo a sua pergunta de meia hora atrás, é o seguinte: eu faço a minha constelação, eu abro a minha constelação, eu abro o campo com um tambor, cantando para as pessoas que estão lá. Depois eu faço o meu trabalho. Se couber alguma coisa, eu coloco. Se não couber, eu posso passar o dia constelando e não entra nada explícito do xamanismo. Quando eu vou fazer o trabalho xamânico, é o trabalho xamânico. Mas tem também esse olhar, que eu estou todo impregnado, sistêmico também. Então, isso me ajuda também a conduzir o grupo, a tudo isso, a fazer os exercícios. E tem exercícios, e tem workshops de constelação e xamanismo. Por quê? Tem exercícios onde a gente pode experimentar as duas coisas. Aproveitar a roda das 4 direções, colocar um tema no meio, por exemplo, e fazer a pessoa rodar. E em cada direção, ela está conectada com um arquétipo. E cada arquétipo, ou a força da criança, do adulto, do mestre, ou do intervalo entre a morte e o nascimento, trazem qualidades que podem ajudar na resolução numa questão aqui hoje. Então, estar nesses lugares faz uma diferença. Eu já fiz isso no Equador, na Argentina, no Uruguai, aqui no Brasil recentemente. É uma integração e é muito bonito poder fazer isso. Mas é importante que as pessoas saibam que isso aqui é um mix. O que eu gosto de deixar claro é isso. Eu não nasci aquariano nessa vida para inventar uma coisa e seguir a gente. Pelo menos não até agora. Pode ser que mais velhinho aí eu faça. Mas, assim, eu acho que para você misturar, primeiro, a minha maneira é assim, eu primeiro preciso aprender bem uma coisa e outra. E aí talvez eu consiga juntar as coisas, entendeu? Antes disso, não dá. Eu queria trazer uma outra coisa que me parece também, Henrique, quando você diz que a constelação e o resgate de alma tem em comum essa coisa de trazer o intangível e trazer o sistêmico. Tem uma coisa também que eu acho, e eu vou colocar o alinhamento aqui nesse bolo, que é o meu foco. Eu acho que esses 3 caminhos convocam para que a gente se aproprie, desvele o plugin, né? O programa, que é o que conecta com o intangível. Existe um sexto sentido, né? Existe um canal intuitivo, um canal mediúnico, né? Que ficou perdido na nossa cultura, que ficou esquecido e ficou sendo desenvolvido através das linhas espíritas para lidar com gente que morreu, né? Então, uma coisa que me fascinou no resgate de alma e na constelação, o resgate foi lendo e a constelação foi vendo, e eu tive a oportunidade de ver grandes consteladores constelando. Eu não vi o Hellinger, mas vi você, vi o Alex Faust, vi a Marli Cordeiro, enfim, galera bacana. E eu vi aquilo tudo e falava, caramba, é uma nova mediunidade, né? É um resgate de um sentido que está aí vibrando na África, nos povos originários das Américas, no Oriente, povos que se construíram considerando esse canal intuitivo como um canal de aferição, de funcionamento normal na vida, né? Mas eu queria dar um testemunho de uma experiência contigo, que foi muito legal também para o aquariano. Nem todos os aquarianos inventam coisa nova, tá? Eu não estou nessa coisa que inventa coisa nova. Mas você foi fazer um resgate para mim lá no Espaço Saúde. Aí tá, você chegou com o tambor, parará, fez o resgate absolutamente diferente do livro.
Porra, eu já li aquele livro menos do que você, mas eu já li aquele livro há meia dúzia de vezes. E aí eu falei, pô, Rick, que nada a ver com o livro. Ele falou, ué, a Sandra está caminhando, está evoluindo. Cara, aquilo foi plum, claro, claro, claro. Foi muito análogo para mim esse momento. Esse momento foi muito importante. Foi muito análogo quando eu vi pela primeira vez, eu acho que foi a primeira pessoa do mundo que fez isso, que foi o Alex Faust trazendo ferramentas de alinhamento para constelação. Sabe, você vai entender isso, né? Sabe, quando aqueles momentos daquela epifania que você fala, pode, sabe? Então, esses dois momentos foram muito. Quando você vira para mim e fala assim, ué, mas a Sandra caminhou, ela está evoluindo, o trabalho evolui com ela. Isso aconteceu depois da história com o Alex. Me deu aquele mesmo, caramba, pode. Sabe, uma coisa de liberdade responsável, de liberdade ética, né? Dessa compreensão de que no frigir dos ovos, são ovos numa frigideira, que uns vão usar manteiga, outros vão usar margarina, outros vão fazer frito, mexido. Cara, é a mesma coisa. Porque o sofrimento humano ele vem do mesmo lugar, né? É, eu acho que a Sandra, como uma pessoa que vem liderando, uma das pessoas que vem liderando essa difusão do xamanismo no mundo, assim, ela tem uma rede imensa, né? Imagino. Ela tem uma rede imensa no mundo inteiro. Ela abre um curso, tem 3.000 pessoas fazendo. Então é um negócio assim, né, online, né? Depois que começou essa coisa online. E aí, mas ela era uma pessoa muito antiga. Ela foi a última pessoa que eu vi tendo fita cassete no carro, né? Ela é Ah, assim. só isso. É. E ela, sobre essa história, ela compartilhou com a gente dizendo o seguinte: no começo, ela dizia, quando eu fazia resgate da alma, eu chegava numa imagem do cliente, criança, talvez, há muito tempo, e via uma cena em que ele passava por uma situação traumática, não sei o quê, que foi nessa situação que uma parte da alma dele se retirou para que ele sobrevivesse e tal. E era sempre assim. E aí, na rede, num dos grupos dela, que tinha muita gente que tinha aprendido com ela, as pessoas começaram a dizer: e agora eu não tô mais indo para essa cena. Eu já vou direto para encontrar essa partezinha que quer voltar e está pronta para voltar. Aí isso começou a acontecer com ela também. Então ela começou a perceber na rede que a forma de fazer estava evoluindo. E Protocolos vão evoluindo. ela passou a ensinar assim, dessa forma já, né? Então, Você não acha que tem uma analogia fantástica com as fases do Hellinger, isso também? Essa liberdade de deixar o campo ser soberano nessa sim, dinâmica? Né? sim, na verdade o que o Hellinger percebeu, né? Ele trouxe uma clareza. Tem um texto muito bonito dele chamado As Três Consciências, que ele fala da consciência individual, a consciência coletiva e a consciência espiritual. Então, no começo, se trabalhava com a consciência individual, que é esse lugar do nosso dia a dia, onde tem culpa, inocência e tal, essas coisas, essas brigas intermináveis que a gente tem. Tem razão, você não tem razão, você é culpado, essas coisas. Depois, no nível da consciência coletiva, isso se ampliou um pouquinho mais. Ele percebeu que existia um nível de consciência que atuava nos sistemas para regular quando alguma das que ele chamou de ordens do amor estava sendo infringida, vamos dizer assim. Quando alguém era excluído, por exemplo, do sistema, tinha uma consciência maior que ia lá e atuava numa geração seguinte para que aquilo Para autorregular. pudesse ser regulado. Mas chegou um momento que ele entrou em contato com a consciência espiritual, que é o que ele trouxe para a gente, o movimento do espírito. O que é a consciência espiritual?
A consciência espiritual é um campo onde a gente pode trabalhar numa constelação, e ele ensinou isso para a gente, em que, depois de um determinado tempo em que os representantes estão lá, sem interferência nenhuma, eles se deixam conduzir por algo muito maior, por uma consciência muito elevada. E no nível dessa consciência, que eles chamam de consciência espiritual, acabou o julgamento, acabou tudo. Todos nós estamos a serviço de algo que a gente não compreende. É do nível do mistério. Então, quando ele quis exemplificar isso para a gente, também lá em Lindóia, quando ele trouxe para nos ensinar, ele botou uma constelação, botou umas 30 pessoas para representar os judeus da Segunda Guerra e 30 soldados nazistas. E deixou lá. Então, um grupo num lado, um grupo no outro, eventualmente uma coisa assim mais agressiva e tal, aquela coisa, e a gente ficou um tempão. Até que os representantes começaram a entrar num outro tipo de sintonia. E aí, de repente, vem um representante de um soldado alemão e começa a chorar e começa a se dirigir. Eu fico arrepiado quando eu conto isso. Começa a se dirigir para o campo onde estavam os judeus e ele começa a chorar e entra num desespero, assim, tipo assim, estou enxergando vocês, olha o que a gente fez, olha o que eu fiz, né? E aí, quando ele entra nesse lugar dessa dor verdadeira também, ele começa a ser acolhido por alguns judeus. Outros ainda se mantêm. Então, eu sei que, meu amigo, depois de uma hora desse negócio, você não sabia mais quem era judeu, quem era soldado, né? Era como se ali todos tivessem se dado conta que tinham sido convocados para participar de alguma coisa que estava muito além daquela época, daquele momento, de qualquer ideologia, entende? Então, isso trouxe uma possibilidade para a gente também, da gente enxergar num processo terapêutico, de poder abrir o coração de novo de um lugar absurdo, né? Em que eu deixo de olhar o outro como um inimigo, como alguém que veio fazer da minha vida um inferno. O outro é um participante que está tendo um papel ali e está sendo conduzido assim como eu também. Então, olha, isso é um negócio é difícil de explicar, viu? Mas é uma beleza. Isso me lembra o mico, a primeira viagem à Alemanha que eu fiz com a Mônica em 2004. Ele estava dando uma palestra, gente pra caramba, e eu virei do meio de um contexto lá, enfim, falando de sincronicidade, ressonância, campo, inteligência e tal. Eu falei, pois é, porque os judeus foram sócios dos nazistas no evento evolutivo. Cara, o meu tradutor ficou branco, o produtor ficou branco, mudou o clima da parada. Bom, enfim, terminou a palestra, os dois vieram em cima de mim e falaram: a gente entendeu tudo que você falou, mas pelo amor de Deus, não fala mais isso aqui. Porque a gente sofre lavagem cerebral desde o jardim da infância, vendo filme de Holocausto, para não acontecer de novo. Você não pode falar isso. Então, beleza, nunca mais falei. Você sabe a história do Hellinger constelando em Auschwitz? Constelando em Auschwitz, não me lembro. Ele leva um grupo para Auschwitz. Quem sabe mais o detalhe da historinha, Gabi? Ele leva um grupo para Auschwitz para constelar e aí rola aquela catarse, aquela coisa toda. Eu não vou saber te contar os detalhes da coisa, mas vou dizer assim, o cume da constelação, o Hellinger vira e fala assim, pois é, se Deus aparecesse nesse momento, o que vocês acham que ele falaria? Ele falou, pois é, Deus falaria, fui eu que fiz. E acabou a constelação. Essa história é linda. Você tem outra coisa que tem muita curiosidade, de São Paulo, a Maria Emília. Maria Emília estava no México. Ela me contou assim, tá? Maria Emília estava no México e tinha um índio na plateia. E quando termina o trabalho do Hellinger, o índio vai ao Hellinger e fala que era discípulo do Dom Juan do Castaneda e que o Dom Juan queria encontrar com ele. E, enfim,
Aí ela me deu um livro sobre essa história toda que eu perdi. Eu não sei se esse livro foi traduzido para o português, da história toda. Acho que foi com poucos exemplares. Eu acho que foi escrito pela Universidade do México, alguma história assim. Né? Eu cheguei a encontrar. O Dom Juan, eu vi depois, ele foi à Alemanha, porque quando ele encontrou com o Bert, ele disse para o Bert assim: você vai escrever o livro da minha vida, você vai publicar o livro da minha vida. Ele falou para o Bert, e o Bert tomou essa tarefa. Porque ele foi ao México, não foi? Foi ao México, ele ia lá na CUDEC, Eu que cheguei era uma a ver universidade. uns vídeos no YouTube do Dom Juan com o Tata Cachorra, né? Que é Isso. porque o nome dele não era Dom Juan, né? O Castaneda mesmo fala que inventou esse nome. É. Né? Eu vi um filme em que ele foi à Alemanha, recebeu o livro, o Bert fez o livro para ele lá. O Bert fez. Bert fez o livro para ele, é esse Ah, livro que... é esse livro que eu esse ganhei? livro que você Tá, ganhou e pensei que era perdeu. a universidade que tinha feito. Não, é esse livro que você... Ah, bom, pode ser que ele tenha pedido para a universidade fazer, mas o Bert tomou essa tarefa, Ok. ele deu essa tarefa para o Bert. Era em espanhol. E o Bert se virou lá, de alguma maneira, e publicou, Uhum. entendeu? Uhum. Enfim. Bacana. E você perdeu... Essa liberdade do Hellinger, para mim, foi muito, É, muito inspirador é também. verdade. E eu queria incluir uma outra mulher, porque eu tenho o trio das mulheres que me inspiram com o xamanismo, que é a Argelis, a Sandra e a Jamie Sams. Né? Não sei se você chegou a ler a Jamie Sams. Cheguei, tenho Né? aqui os baralhos aqui, tudo. Os baralhos então... foram legais. Agora, eu tenho um livro que, para mim, é basilar, que é o Dançando o Sonho, que é talvez o compêndio mais fantástico que eu já li sobre as 7 direções. Né? Uhum. E eu gosto muito da Jamie Sams. Assim, eu acho que ela tem uma pegada mais tradicional, menos heterodoxa, né? Eu acho. Eu acho que ela é mais ligada a alguma tradição específica. Mas eu queria lembrar também outro fato entre a gente, que eu sou seu padrinho, o Dibor. Exatamente. Né? Também, essa é uma história interessante também, né? A Kelly, enfim, vinha ao Brasil e o grupo que aprendia com ela foi crescendo e tal. E um dia ela disse, olha, se algum de vocês quiser receber um nome espiritual, vocês têm que me pedir e eu, na próxima vez que eu vier, eu vou trazer o nome espiritual de vocês, a gente faz uma cerimônia para vocês receberem esse nome espiritual. Tá bom. Algumas pessoas começaram a pedir, né? E eu pensava, eu vou pedir. Eu falei, não sou merecedor, não vou pedir, não. Uhum. E aí, próxima vez, mesma coisa. Cada vez que ela vinha, eu pensava, mas nunca pedi. Um dia, ela estava para chegar, fazia uma semana, eu acho que ela ia chegar, me liga a Tamis e me diz assim, Ricardo, olha só, a Kelly está chegando, dia tal a gente vai fazer a cerimônia para ela entregar os nomes aí, batizar vocês com o nome de Júlio. Então você precisa fazer isso. E eu disse, tá, mas tudo bem, mas eu não pedi o nome para ela. Aí a Tamis, com aquela característica dela bem direta, falou, isso é problema seu com ela, não tem nada com isso, eu estou te dando esse recado, se vira. Tá bom. Então, tinha que ter 2 padrinhos, convidei você, convidei a Aloy. Tratei de fazer as coisas que eu tinha que fazer para a cerimônia. Houve a cerimônia, o nome que eu recebi foi uma autorização, não foi um nome, né? Aquele que vê com os olhos do Espírito. Que vê com os olhos do Espírito, né? See with Spirit Eyes. Porra, isso para mim foi uma coisa. Bom, acabou ali, não deu para conversar mais com a Kelly. 2 dias depois eu liguei e fui na casa da Tamis encontrar com ela, conversar. E eu disse, Kelly, eu estou muito feliz, né? Estou muito feliz. Você realmente, o que você trouxe para mim foi um presente incrível, você não faz ideia. Agora, eu preciso te dizer uma coisa. Eu nunca pedi esse nome a você. Aí ela me olhou espantada e falou, oh, sure. Eu falei, sure. Nunca pedi esse nome para ela. Pensei várias vezes, nunca pedi. Aí ela falou, caramba, eu tinha certeza que você tinha pedido e sonhei com esse nome e tal. Então, eu vou te contar uma coisa também. Eu falei, é? O quê? Eu também recebi o nome sem nunca ter pedido.
Um dia a anciã lá, o Jubei, me chamou e me deu o nome Mulher Rocha Branca do clã da Tartaruga. Falei, então tá tudo em casa, tá tudo certo, a linhagem está completa. Legal. É isso. Rick, antes da gente terminar, eu queria puxar um pouquinho a brasa aqui para o alinhamento energético, Tá. porque você me contou uma história. Eu queria que você, eu não me lembro do detalhe, eu queria que você recontasse. Alguém te convidou para ver uma palestra com a Luísa. É verdade. Você achou uma droga, você ia sair e o Humberto falou: espera ele começar a Não, trabalhar. não Não foi foi bem isso, assim, não? sair. Não. Hã? O Humberto, Aham. Do que foi projeto casado com a Arco-Íris? Cristina Terra, era do grupo Arco-Íris. Nem sei se tinha o grupo Arco-Íris ainda, talvez. Eles traziam o Foster, não é? Eles trouxeram Foster no início, né? Enfim, o Tony fazia parte desse grupo E também. traziam a Luísa. Não, aí eles estavam trazendo algumas pessoas, tinham trazido um outro xamã, que eu não me lembro o nome dele, eu não conhecia, eles estavam recém conhecendo. E aí, acho que eu tinha ido uma vez ao Foster, nessa história que eu contei, e o Humberto era um cara muito empolgado. Ele falava alguma coisa para você, não, era irresistível. Ele falava de um jeito, e ele falou, cara, você tem que vir, porque o Aloysio é um cara, não sei o quê, tarará, tarará. Bom, eu fui com uma amiga minha e a gente foi assistir a palestra. E eu achei a palestra muito chata, assim, muito óbvia, as coisas que ele dizia. Essa foi a minha impressão, né? Uhum. E, a ponto de eu falar assim para minha amiga, o que você está achando? Eu falei, estou achando muito chato. Eu falei, cara, vamos embora, vamos embora. A Mônica se incomodava muito com isso também. Ah, não, eu só não sabia. É. Eu não conhecia a Mônica, ela devia estar lá até, não sei. Bom, Isso, enfim, eu isso sei que eu devia ser pré-Mônica. talvez. Eu não sabia nem o que ia acontecer, como é que ia ser, mas eu achei que estava demorando muito, deve ter Uhum. atrasado e tal, aquela coisa toda. E eu falei, vamos embora, vamos embora. E no dia seguinte eu falei com o Humberto. Falei, Humberto, você me desculpa, mas eu achei chato o que ele estava falando. Ele falou, realmente a palestra dele não é boa, não, mas o trabalho dele é espetacular. Eu falei, cara, pois é, mas eu não consegui conhecer. É, o Ah, você trabalho. não viu o Não trabalho. via, eu fui embora antes, tão chato que eu Ah, achei. entendi. E aí depois é que eu fui saber que o que a Mônica estava. A Mônica tinha sido incumbida por ele a dar prosseguimento, e depois Uhum. vocês dois fizeram esse trabalho chegar a muitos lugares, né? Mas Tá. eu tinha sido destinado a aprender com você, não com ele. Querido, fala pra gente, antes de acabar, fala o que está acontecendo, curso aqui no Rio, como é que está a agenda para esse ano? Hernani, eu acho, eu não sei se eu falei com você, eu estou achando esse mundo muito louco. Eu estou num momento, assim, desde meados do ano passado, de achar esse mundo muito louco com essa história das redes sociais, é, de, de cursos que são oferecidos de fim de semana, formações assim em tempo recorde, Por R$ 27. por R$ 27, exatamente. Hoje eu vi um no Instagram, curso de constelação gratuito reconhecido pelo MEC. Porra, então, é, Ei! tem coisas aqui, Não, eu vi formação de renascimento por R$ 197, não toda é? gravada, toda É gravada. espetacular. Eu outro dia recebi uma pessoa aqui que fez uma formação em constelação e nunca viu uma constelação. Então, assim, eu estou muito assustado com isso tudo. Então, eu resolvi entrar na caverna um pouquinho. Estou aí na caverna, vendo algumas coisas. Tem surgido alguns convites para dar trabalhos fora do Brasil. Eu tenho Uhum. ido. Ano passado estive em Eu tenho Portugal, acompanhado. estive em Córdoba, em Buenos Aires. Tem umas coisas novas surgindo aí. Mas eu estou observando um pouco para ver, porque, sinceramente, Hernani, para dar um curso de 3 dias e por R$ 197, eu paro, vou fazer outra coisa. Quem sabe minha carreira de compositor está na hora de
de Ou chegar, vai né? para a roça plantar orgânico. Comer orgânico eu já como todo dia, mas Olha, eu vou te vou para a roça falar, aí. Rick, eu não consigo nem chegar na ideia. Não estou dizendo que quem faz está errado ou faz mal feito, não, tá? Mas para mim a ideia de formar um terapeuta online, para mim é bizarro demais. É, Não, para mim não cabe. Para mim não cabe. eu acho que quem não entender que o caminho terapêutico é um caminho para a vida inteira, de aprimoramento, de pesquisa, eu acho que eu estou um pouco atrás disso, de colocar umas coisas que eu gosto em prática, essa comunhão da constelação do xamanismo, e me abrir para outros encontros aí. Eu acho que eu estou nesse momento agora. Então, por enquanto, Tá, estou meio na caverna, assim, dou um passinho para fora, volto para a caverna para ver o que vai acontecer. Porque para fazer de qualquer jeito, Ana, claro, eu deixei de fazer claro, tanta claro, coisa, claro, de trilhar outros caminhos, né? claro. Teve uma mulher uma vez que entrou no consultório e queria que eu constelasse o filho dela. Eu imaginando que eu devia ser um menino de 5 anos, de 8 anos. E ela falou: não, ele tem 20 anos. E eu falei: não, mas não posso constelar um adulto. Se ele quiser, ele vem aqui. Não, 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 mas eu. vem aqui, Aí claro. ela falou assim: não, mas eu pago. Eu pago quanto você quer? Eu falei: minha senhora, se a senhora soubesse o quanto de dinheiro eu abri mão para estar aqui, Pois é, pois a é. senhora com certeza não teria dinheiro para pagar o quanto eu abri mão. E ela abriu o olho Claro, assim, né? claro, Porra, claro. não Na tem lata, preço, né? A na gente lata. fazer do jeito que a Claro, gente quer. Para mim, o dinheiro, a prosperidade financeira é uma consequência de eu estar no meu centro. claro, Senão, esse dinheiro não me faz bem, né? Esse dinheiro vai virar claro. dinheiro para pagar o médico, a cirurgia, o plano de saúde, né? Essas coisas. Como diria o Dom Juan, a gente tem que ser impecável, né? Na nossa imperfeição humana, a gente tem que ser impecável. Com o nosso coração, pelo menos, eu acho que a gente precisa ser impecável, né? Ou se esforçar para isso. Eu acho que. Então, tá tudo certo. Tá tudo Tá certo. tudo certo, querido. Então, deixa eu só dar uma merchandiseada, porque senão a minha equipe come minhas orelhas. E não falar que está chegando o curso, 16º curso de alinhamento energético, lá no Monte Caruná, que você conhece tão bem. Que eu fiz lá, que é um lugar Você fez especial. lá e você fez tantos trabalhos lá também como Fiz, terapeuta. E é um fiz. lugar que, para mim, é muito especial, porque eu conheço aquela família há 40 anos, eu vi aquele lugar crescer quando era um morro careca. Então, aquela história toda está muito impregnada em mim também. E é o único curso residente que eu dou ao longo do ano. E tem vaga. Eu não aumentei o valor, gente, eu não aumentei o valor do ano passado para cá. Eu não faço isso só por A, dinheiro. co- Tem a comida é a maravilhosa. comida é uma loucura. O pessoal fala assim, mas poxa, você fa... eu achei que era natural. Eu falei, não, eu falei que era ovo-lacto É vegetariano, mas eu não falei que era de sobrenatural. fato. A comida é sobrenatural, não é natural. Sobrenatural, sobrenatural. Tem E não, eu piscina, falo, tem não é piscina, eu spa. não conheço ainda a piscina de água natural, pô. A outra eu conheço. Piscina, Praia, uma vírgula, é uma praia, praia. uma praia, É uma exatamente. praia Desculpa, no alto do morro. desculpa, é isso mesmo, incrível. Não, o Zé, ele tem. Você chegou a ver o morro depois de devidamente paisaginado por Não, ele? não vi, Nossa, só nossa, em fotos e tal. nossa, que é impressionante, cara, É. impressionante. Ele não para ali, não para, né? Enfim, vou estar lá de 1 a 9 de março. É, não deixe de ir por causa não deixem de ir por causa de dinheiro, porque a gente facilita o que puder. E aquele lugar no alto da montanha é maravilhoso e, enfim, tá esse convite para vocês. Na minha bio tem as informações, o que vai acontecer lá nos 9 dias. Não tem pré-requisito. Se você já é terapeuta e quer, é muito legal isso, Rick, a quantidade de gente que vai e que não está tão interessado na técnica, está interessado no educar esse sentido sutil, né? E tem muita gente que vai que não quer ser terapeuta, coisa nenhuma, quer estar lá 10 dias para poder se trabalhar. É. Tá? Então, está o convite para vocês. E, meu querido, muito bom estar contigo. A Gabi já passou por aí
Já vi. Então, Gabi já falou que a Tina tem que me arrastar para ir. Não precisa me até porque a arrastar. Tina, até porque a Tina nunca veio, né? Pois é, mas ela Não, irá. Com não é? certeza. Irá. E temos que continuar esse nosso papo e tocar Vamos violão embora. e cantar e gravar, né? Vamos gravar algumas coisas Vamos aqui, gravar, tá bom. não é? Super grato você estar aqui comigo. Também, Você é uma Gabi. pessoa muito importante no meu caminho, muito Obrigado, importante. você também. 30 E anos, uma hein? referência. Vamos fazer uma festa de 30 anos. Né? Ela está falando que a Tina já veio. Tina já Ué, a veio, Tina já sim. veio? Já. Ah, é? A Tina já. É, Ah, é, pô. claro, 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 É. claro. É que a gente casou muito, né, Rick? Deixa isso para outra conversa. Outra Outra conversa. conversa. Então tá Não bom. mistura essa parte, não. Um beijo grande para Outro para você. você, para a Gabi. Gratidão, super grato, super grato. Até breve. Depois eu te mando o link do vídeo e do podcast, se você quiser. Enfim, Claro, com tá bom? certeza, para botar aqui. Manda um beijão Nunca pra ninguém Tina. me apresentou tão bem assim. Eu vou contratar você. Não é? Pode me contratar. Tá bom. Semana que vem, Bill da Aldeia do Sol. Cássio, querido. Cássio, querido, vamos falar do Bull, vamos falar quando começou o xamanismo lá, do Nelson Tanto, dos índios americanos todos que passaram por lá. Né? Vai ser bem bacana também. Tá bom. Beijo. Um beijo grande, dá um Beijão beijão para todo mundo aí. Tá Obrigado. bom? Até sempre. Valeu, gente. Ih, peraí. Peraí.